Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Esporte em Debate está no ar com a sua participação através do Fala Galera. Promessas da base, Caio Ganga e Pedrinho não jogam mais pela Ponte Preta. Qual o tamanho aí dessa perda para a Macaca? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio também. Você emprestaria Maranhão para outro clube ou manteria o atacante no elenco bugrino? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos até às 19h30 o maior número de participações. Pautas da Ponte. Bruno Lopes deve continuar na Ponte Preta para a sequência da temporada. Atacante foi sondado por outros clubes durante a janela de transferências, mas a tendência é que permaneça em Campinas para a sequência da temporada. Ponte acerta com André Lima e chega a 14 reforços para a disputa da Série B. Volante rescindiu com o Paysandu e está livre para assinar com o clube alvinegro. Caio Ganga e Pedrinho não jogam mais pela Ponte Preta. Promessas da base rescindiram em comum acordo com a Macaca. Pedrinho está a caminho do Cruzeiro e Ganga reforçará o Santos. Sindicato dos Atletas comparece ao CT do Jardim Ourina para conversar com o elenco alvinegro sobre o atraso de salário. Ponte inicia a venda online para o duelo contra o Ceará. Bilheterias serão abertas apenas entre terça e quarta-feira que vem. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria oficializa vice-artilheiro do Sergipano e a Sirra disputa por camisa 9. Pautas do Guarani. Negociação com Esportes fria e Maranhão deve permanecer no Brinco de Ouro. Guarani chega ao último dia de janela de transferências com 4 reforços anunciados: Inayan, Edson, Carlos Eduardo e João Paulo. E 4 saídas confirmadas: Cicinho, Gabriel Mota, Léo Porfírio e Fabrício Dias. Conquista da Taça de Prata completa 45 anos nesta sexta-feira. Birigui, campeão do torneio pelo Bugre em 1981, será o nosso convidado de daqui a pouco aqui no programa Esporte em Debate. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Hélio quer time ofensivo na Série C
e não descarta chances para Ryuta. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma dessas pautas, são 3, para colocar a sua opinião. Pauta 1, o atacante Rafinha e o lateral direito Wesley foram cortados da seleção brasileira nesta sexta-feira e não enfrentam a Croácia na próxima terça em Orlando, nos Estados Unidos. Os dois sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a partida contra a França. A Rafinha foi substituído no intervalo e o Wesley deixou o campo no meio do segundo tempo. Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares. A Corte Arbitral do Esporte condenou o Corinthians a pagar pouco mais de 7,2 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelo empréstimo do volante Maicon, firmado em dezembro de 2022. A decisão é do dia 10 de março deste ano e a partir daquela data o Timão tem 45 dias para quitar o valor, sobre pena de transfer ban na FIFA. Pauta 3. John Textor teve seus poderes como diretor suspensos da Ego, controladora da SAF do Botafogo. Ainda assim, o americano continua como gestor do clube carioca. A Ares, credora da holding que controla o Botafogo, agiu por meio de um mecanismo da lei inglesa para nomear administradores judiciais independentes. A medida foi tomada pelos credores da Ego após mais de 10 eventos de inadimplência em meses de tentativas frustradas de resolução. Essa ação remove especificamente a capacidade de John Textor e de todos os diretores de efetuar mudanças na governança, movimentar fundos ou bloquear ações dentro da holding. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, a Macaca fecha o ciclo de contratações com 14 reforços para a disputa da Série B. Agora, a próxima janela de transferências aqui no futebol brasileiro terá início apenas no dia 20 de julho. Pelo lado do Guarani, amanhã o Bugre realiza o último teste antes da estreia na Série C contra o Maranhão no próximo final de semana. Amanhã, o Bugre realiza um jogo-treino contra a equipe do Pouso Alegre no Brinco de Ouro, Batistão. 7h17:09. Até às 19h30, Esporte em Debate, aqui na Rádio Bandeirantes. Quer ligações de WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G e 4G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Com a Desktop você fica conectado dentro e fora de casa com um plano de celular com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil e que cabe no bolso. São planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Isso mesmo, R$ 39,99 por mês, com chip grátis, ligações inclusas e o acúmulo de internet para o próximo mês. Se sobrar internet, você não perde.
ela acumula para você continuar conectado com mais tempo e quando mais precisar. E tem mais, traga seu número para desktop e ganhe bônus na internet. Tem conexão para você falar com a família, trabalhar, estudar e navegar com tranquilidade de onde você estiver. Para assinar é fácil. Ligue 0800 100 0102 ou então acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Esporte em debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Aproveita, você que ainda não se inscreveu no canal, não, faça sua inscrição, é de graça, não paga nada. Você também pode se inscrever no meu canal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Valeu, gente. Muito obrigado aí, vocês, com a assinatura que é de graça, ajudam a fortalecer aqui os canais, tanto da Rádio Bandeirantes quanto lá o meu portal, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Pelo terceiro ano seguido, Campinas é a metrópole brasileira campeã do saneamento, com nota 10 em todos os quesitos no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para a sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 17 horas e 15 minutos em Campinas. Hoje até às 19h30. Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes.
Batista, o que é pior? A Ponte que contrata ou o jogador que aceita jogar na Ponte, sabendo da situação que está? Sérgio Botecchia. Ô Sérgio, a Ponte tem nome no mercado, né? É uma equipe que é vitrine. Tem uma história, independentemente da situação momentânea. O jogador quer jogar na Ponte, é currículo. Eu me lembro de que em algumas oportunidades eu até recebi currículos de profissionais de microfone, né? Que se propunham a trabalhar de graça por causa do nome da Bandeirantes e também para investimento na carreira, porque sabe que a passagem pela Bandeirantes é um currículo bastante significativo. Nunca aceitei, porque acho que o profissional tem que receber por aquilo que ele está fazendo. Até porque a emissora não trabalha com esse tipo de situação. Trabalha com estagiário num número limitado e também para um período limitado. De outra forma, não tem como trabalhar. No caso de um clube de futebol, o empresário muitas vezes até paga do bolso dele para que o jogador tenha tranquilidade e possa desenvolver o seu trabalho dentro do campo, mesmo sabendo que aquela equipe tem dificuldade financeira e momentaneamente não tem condições de pagar. Eu não sei se é esse o caso, tá? Ele está se referindo, né, o Pedrão, sobre o jogador do Paysandu, que não estava recebendo lá os seus vencimentos, entrou na justiça, conseguiu ganhar, portanto, a liberdade e a quebra de contrato, o vínculo, e acertou com a Ponte, que também tem tido dificuldade aí para pagar os seus vencimentos. Deve ser isso, né? Mas é um caso tão curioso que no ano passado, por exemplo, os primeiros jogadores a deixarem a Ponte Preta por conta da insatisfação com os salários atrasados, Maguinho, Jean Dias, o próprio Emerson, o Emerson e o Alberto Valentim foram pro América Mineiro. No primeiro mês que eles estavam lá no América Mineiro, o América também teve problemas de salários atrasados. Então não é um problema exclusivamente da Ponte Preta, a gente sabe que isso acontece com diversos clubes do Brasil, e é o que você falou, às vezes o jogador vem aqui, faz um contato com o empresário, faz um acordo com o empresário para o empresário pagar o salário dele. Não estou falando que é o caso do André Lima, mas ter no currículo ali uma passagem pela Ponte Preta, uma disputa de campeonato brasileiro da Série B, certamente credencia esse jogador a buscar outros clubes no futuro, né, Batista? Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, feitos com muito cuidado para dar mais sabor, praticidade no dia a dia aí da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. Sensacional. É da família Sato. Sato pai
e Sato Filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. São 17 horas e 21 minutos. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Abraço, Batista, um grande abraço também especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta sexta-feira. Promessas da base, Caio Gang e Pedrinho não jogam mais pela Ponte. Qual o tamanho dessa perda para a Macaca? Grande. É que perde ativo desse jeito. Eu fico imaginando como é que está o restante daqueles que tem que receber da Ponte. Porque é muito fácil a gente efetivamente realizar uma projeção. Garoto da base, você consegue fazer dinheiro no mercado. Se você tem que fazer acordo em troca da dívida e ficando apenas com 20%, não é negócio bom. Aí eu fico imaginando, se não resolve um problema desse, como é que vai resolver o problema de outros atrasados que tem nesse elenco? Eu lamento muito tudo isso e a perda é muito grande. Você emprestaria Maranhão para o outro clube ou manteria o atacante no elenco bugrino? Ah, emprestaria. Emprestaria sim. Está na hora dele respirar novos ares e o Guarani dar uma enxugada nessa folha de pagamento. O problema é que fecha a janela hoje, né? Se sai um, tem que chegar outro. Vai dar tempo? Não sei. Vamos aguardar até o final do dia. São 17 horas e 22 minutos em Campinas. Ouvinte participando, boa tarde, Batistão. Por que não comenta do jogador do América que pegou a bola com a mão? Aquilo foi esquisito. Pergunta aí pro CH. Furlan de Vinhedo. E aí, CH, você foi citado. Um abraço para o Furlan, mas eu não posso falar a respeito porque eu não vi o lance. Posso até ver agora na internet, mas eu não vi o lance. Então procura aí, CH, por favor, na internet para você comentar, né? Jogador do América colocou a mão na bola e o árbitro marcou pênalti. Boa tarde, Batista. Você e sua equipe de comentaristas. Batista, minha pergunta é sobre o Leandro Bolles. Ele não faz mais parte da equipe? Porque, se não me engano, fui assistir um jogo do Maranhão e do América no YouTube e deparei com o canal do Benja. E quem estava narrando o jogo era o Leandro Bolles. Comentários de Edu Marangon. Isso mesmo, Batista, ou eu estou enganado? É Acácio de Taiobeiras, Minas Gerais. Ótimo final de semana. Não, o Leandro Bolles não saiu da Bandeirantes, né? Tá trabalhando na Bandeirantes. Você ouve todo dia o Leandro Bolles aí com a ficha técnica e também com o Em Dia com a Bola. E jogos, sempre que tem jogos, ele está aqui transmitindo. Fazemos aqui um revezamento de narradores. Eu, o Bolles e também o Roger Williams. E também ele está trabalhando no canal do Benja. Mas não transmite jogos de Guarani, Ponte e Guarani. Batista, nesse jogo, o Maranhão estava com um time muito fraco, bem diferente daquele jogo contra o Ceará. Eu acredito que dá para o Guarani vencer tranquilo. Ok, sou bugrino. Oi. Qual é o nome? Acácio. Ô Acácio, um abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação, tá bom? Espero ter explicado aquilo que você queria saber e também, né, informações que você trouxe aqui. Você assistiu o jogo. Até depois vou pedir também mais informações para o Leandro Bolles,
que transmitiu o jogo, e ele também pode nos dar aqui mais informações sobre o adversário do Guarani. E aí, CH, já viu o lance aí? Eu vi. Então vou tentar explicar para o ouvinte entender. O goleiro do lado esquerdo dele foi bater o tiro de meta e esse zagueiro, o Emerson, isso aconteceu no primeiro tempo, a 17 minutos, na vitória do Goiás 3-1 contra o América Mineiro, não é? Então o que aconteceu? O goleiro foi bater o tiro de meta, né? Sabe, sair jogando, né, com bola no chão. Ele deu um toque para o lado direito, onde no bico da entrada da pequena área, do lado direito do goleiro, estava esse zagueiro. O que fez o zagueiro, ao invés de sair jogando ou dar um toque para a lateral, ele pôs na bola, ele pôs a mão na bola e acabou batendo um tiro de meta de volta para o goleiro. Ele se desligou. Portanto, pênalti. Foi muito inocente o zagueiro do América Mineiro. São 17 horas e 27 minutos em Campinas. Ouvinte participando. A Ponte Preta teve muita sorte da segunda divisão do Brasileiro demorar para começar. O Campeonato Paulista foi uma tragédia e uma incompetência da diretoria. Ricardo von Zuben. Abraço para você, Ricardo. Ouvinte participando, Carlão. Batistão, boa tarde. Estou vendo aqui nas redes sociais que o Pacheco está rifando artigos esportivos da Ponte Preta para angariar dinheiro para a Ponte. Não, porque a Ponte não pagou ele. Olha, se isso for verdade, meu Deus. Eu não tenho conhecimento. Ele mandou aqui um print de uma imagem no Instagram. É Caio Mafra 010, esse Instagram. Então, quem divulgou a informação foi o Lucas Rossafa, jornalista. Esse é o print da imagem que o Carlão mandou aqui pra gente. Mas até tá no Instagram do próprio Pacheco, guilherme.pacheco91, a imagem aí do print, a foto do uniforme, da camisa, e realmente a rifa aí, ele rifando o uniforme oficial da final da Ponte Preta. Naquela oportunidade a Macaca bateu Londrina por 2-0, foi campeã da Série C, e agora o Pacheco, acredito até pelas dificuldades financeiras, fazendo uma rifa desse uniforme utilizado na final. 17:29, é lamentável, né, que isso esteja ocorrendo. Provavelmente ele não tem outra profissão. Ele vive da profissão dele. Como não recebeu, deve estar em dificuldade financeira. Está tentando arrumar dinheiro para colocar o alimento em casa. É profundamente lamentável. É uma situação que realmente choca. Boa tarde, Batistão e toda a equipe. Respondendo ao Fala Galera. O Serginho até iria fazer falta, mas desde a metade da Série C ele não faz questão de jogar, sempre com algum problema. Gostaria, se possível, que o Pedrinho falasse sobre o elenco da Ponte e disso esboçar um possível time. Aqui é o Gustavo Donegá, Vila Georgina, Campinas. Bom, e aí, Pedro Piscinato, o Gustavo Donegá quer o esboço de um time para o jogo de quarta-feira contra o Ceará. Tem a baixa do Pacheco, que já não foi utilizado na última partida contra o Atlético. Tem a chegada do Rodriguinho, o atacante que estava no Lagarto do Sergipe. O Rodriguinho é centroavante, mais uma opção aí para o técnico Rodrigo Santana no setor ofensivo. Tem a chegada também do volante André Lima, que estava no Paysandu, pode ser uma opção também
no meio de campo como zagueiro. Ele ganha mais 2 opções, o Márcio Silva e também o Everton. Então vamos acompanhar, né? Ver se o técnico Rodrigo Santana vai fazer alguma alteração. Muito cedo ainda para a gente fazer um esboço de um time. Nas 2 primeiras partidas, contra o Guarani de Bagé e contra o Atlético Goianiense, ele mexeu apenas uma peça, trocou o Diego Tavares pelo Baianinho. Já na partida contra o Atlético, no total, foram 4 mudanças. Então ainda não sabemos com que cara virá a Ponte Preta para a partida da próxima quarta-feira contra o Ceará. 17h31, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, né, o Santa Cruz anunciou a contratação do volante Fabinho, jogador experiente de 39 anos, que já passou por Botafogo, Ceará, Sport, Internacional e estava sem clube. O Atlético Goianiense anunciou a contratação do centroavante Gustavo Coutinho, foi emprestado pela equipe do Sport. E o Luiz Miguel, aquele mesmo centroavante do Táxi, ele foi anunciado pelo Paulista de Jundiaí. Vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista. Ele que deixou o Guarani no ano passado, jogou um jogo em Minas Gerais esse ano, mas depois estava sem clube, Batista. São 17h32, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. E o número de WhatsApp para você fazer o contato diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. A Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h34, Ponte Guarani. Hoje quem vai? Primeiro, pode ser Ponte. Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar falando sobre os reforços contratados pela Ponte Preta nesta janela de exceção concedida pela CBF. Hoje, último dia dessa janela, no total 14 jogadores foram contratados pela Ponte Preta, sendo o ataque a posição aí com mais chegadas. Foram 3 zagueiros, o Sérgio Palácios, o Everton e também o Márcio Silva, 2 laterais, um direito e um esquerdo, o Diego Porfírio como lateral esquerdo e o Thales como lateral direito, 4 volantes, o uruguaio Rodri Saravia, o Murilo, o Léo Gomes e também o André Lima, e 5 atacantes, como eu disse, a posição com mais chegadas, William Potker, Daniel Baianinho, David da Hora, Brandão e também o Rodriguinho. O último jogador dessa lista de 14 nomes é o volante André Lima, ele que pertencia ao Paysandu, estava negociando com a Ponte Preta desde dezembro do ano passado, mas, como a gente comentou aqui anteriormente, ele buscava via justiça a rescisão com o Paysandu. O André Lima conseguiu essa liberação apenas nesse momento e agora sim fica livre para assinar com a Ponte Preta em definitivo até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. O André Lima tem 25 anos, foi revelado pelo Santa Cruz em 2020 e depois disso soma passagens por Atlético Goianiense, Operário, Mirassol, Ferroviária e também o Confiança e, como eu disse, estava no Paysandu desde 2025. Jogou 27 partidas lá no ano passado, marcou um gol, deu uma assistência e desde dezembro já estava bem próximo aqui
de acertar com a Ponte Preta. O nome do André Lima deve sair em breve no BID, o boletim informativo da CBF. Desses 14 reforços contratados, ele ainda é o único que não teve seu contrato regularizado. Bem verdade que desses 14 nomes aí, muitos deles já jogaram com a camisa da Ponte Preta. Outros nomes que chegaram recentemente, mais especificamente nessa semana, como por exemplo o zagueiro Everton e também o zagueiro Márcio Silva, além do atacante do centroavante, melhor dizendo, Rodriguinho. Esses 3 jogadores já tiveram seus contratos publicados no BID e ficam à disposição do Rodrigo Santana para a partida contra o Ceará na próxima quarta-feira. Mas, como a gente sabe, não são apenas chegadas de jogadores que estão movimentando aí os corredores do Moisés Lucarelli. Há exatamente uma semana atrás, no dia da viagem da delegação ponte-pretana para Belo Horizonte, poucos dias antes da partida contra o Atlético, informamos aqui ainda dentro do Esporte em Debate que o Pacheco não havia viajado com o grupo, com o elenco ponte-pretano, e que também havia pedido para deixar a Ponte Preta. No início dessa semana, o Pacheco ingressou com uma ação solicitando aí na rescisão de contrato com a Ponte Preta, esse contrato que seria válido até o final deste ano, até o final da Série B, e cobra também um valor de R$ 863 mil. Nesse montante aí, ele cobra salários atrasados ainda do ano passado, 13º salário, férias, fundo de garantias, multa rescisórias também. O Pacheco é mais um jogador que foi campeão brasileiro da Série C e deixa o Majestoso pela insatisfação com os salários atrasados, que vem aí causando problemas na Ponte Preta desde junho de 2025. A gente até comentou há pouco, nesse momento o Pacheco faz até uma rifa aí do uniforme utilizado na final da Série C para arrecadar fundos, já que ainda está sem clube, já que conseguiu a rescisão com a Ponte Preta. Ele despertou interesse do Caxias para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, e o Noroeste também é um time interessado em contratar o Pacheco. Lembrando que o Noroeste vai disputar a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. E por essa situação instável financeiramente na Ponte Preta, que vem acontecendo desde o ano passado, na quarta-feira, membros do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo foram até o CT do Jardim Olina para uma reunião com os atletas da Ponte Preta. Neste bate-papo aí não teve a presença de nenhum diretor da Ponte Preta, apenas os membros do sindicato que estavam lá e também os jogadores da Ponte Preta. E nesse encontro, nessa reunião aí, foram discutidas algumas possibilidades de protestos caso os atrasos continuem. Na semana que vem existe a expectativa que os membros do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo retornem até o CT do Jardim Olina para conversar novamente com os jogadores e ver se houve alguma mudança ou não em relação aos salários atrasados. Batistão. Bom, são 17h39 em Campinas. Eu vou passar para o CH comentar, mas antes, quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Ele é prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Família pequena, média ou grande, aí você escolhe o kit que mais se adapta ao tamanho da sua família. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Beef com blends selecionados e muito sabor pronto para surpreender em sua casa. E quando chega a hora de reunir os amigos, a família, pessoal da empresa do futebol, a Mites Beef cuida de tudo com o churrasco, serviço de churrasco em domicílio. Carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. Quem não conhece a Mites Beef vai se encantar. Ela é a boutique de carnes que virou referência em Campinas e toda a região. Mites Beef, na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado,
1484, Nova Campinas, em Campinas. Ligue 3294-7003 ou então no celular o WhatsApp 998346840. 998346840, Mites Bife. 17h41, Ponte Preta CH, tá aí o noticiário para você comentar. Já é praxe, né? Toda tarde, todo dia, a gente tem que comentar aqui. Não comenta futebol, time, tem que ficar comentando, e eu lamento muito isso, essa situação financeira da Ponte. Eu lamento muito, e quando a gente imaginou que as coisas estariam começando a entrar nos trilhos, me parece que não é bem assim. E tudo isso, essa especulação, conjectura por parte da gente, acontece porque não há clareza nas informações. O presidente não aparece para conversar, para dar satisfação. Ele é o mandatário do clube, desmentindo ou confirmando. Ele tem que vir a público dar explicação, não é para a Rádio Bandeirantes. Tem que dar explicação para a comunidade ponte-pretana, que não aguenta mais essa situação. E eu vou antecipar aqui uma situação para vocês. Não é? Se a Ponte apresentar os mesmos problemas que ela teve na Série C, ela cai no primeiro turno. Não faz nem 10 pontos. Porque o clima você já percebe que não tá legal. Né? E tem remanescentes, goleiro Diogo, Elvis, talvez Danilo Barcelos continuando, que esses caras resolveram a vida deles mesmo. Rodrigo, primeiro volante. Estou dando aí alguns exemplos. A situação do Bruno Lopes, por exemplo, que ninguém, não sei se vai continuar ou não, e tudo isso está pendente porque a Ponte não está conseguindo pagar os caras. E é uma situação bem delicada. Carlos Henrique, nós estamos na primeira rodada. É o seguinte, eu vou... Isso aí não é novidade, isso não é teoria minha, mas eu vou dar uma informação. O time que não fizer 21, 22 pontos no primeiro turno vai ter problema para permanecer. Sabe por quê? Porque, teoricamente, se é que dá para considerar o que eu vou dizer agora, o primeiro turno é mais fácil do que o segundo. Então termina o primeiro turno, daí tem uma outra janela de meio de temporada, e aí todo mundo sabe o que acontece, né? Os times que têm donos, que têm empresários da cidade, despejam dinheiro para os times subirem. Então agora tem que resolver o problema. Para fazer um primeiro turno com uma pontuação no mínimo aceitável. Para ter uma possibilidade de, né, na primeira parte do campeonato são 19 jogos e na segunda parte mais 19, completando 38 jogos, ok? Então, se você consegue fazer 21, 22 pontos no primeiro turno, restam 19 jogos para você precisar vencer 7. 7 vezes 3, 21. Com os 21 que você tem, 42 escapou. Permaneceu na Série B. Que essa é a realidade da Ponte pelo time que ela montou. E pela situação financeira que ela tem. Mas essa situação, ela pode ser agravada. E será agravada se esse time for para a segunda, terceira rodada sem essa situação definida. Ou encaminhada. E também eu não preciso dizer, mas vou repetir aqui. Não é falta de vontade das pessoas, ou... Enfim, tá todo mundo correndo atrás do dinheiro, só que não está conseguindo. E nós estamos falando disso desde agosto do ano passado. Então, até agora, a Ponte não fechou patrocínio de camisa. O Master, né? O principal. E as coisas o tempo vai passando, as coisas não vêm acontecendo. Hoje fecha a janela. E eu espero que a Ponte não perca o Bruno, porque ele é mais centroavante do que todos que estão aí, inclusive seu Potker. E aí a gente fica sem saber.
Perderam o Pacheco. O Pacheco não é nenhum craque. Vocês viram que o Justen jogou na última partida. Vai ter que colocar um garoto por ali. Aí sobra tudo nas costas do treinador. Imagine o clima como é que tá. Eu lamento. Eu não queria estar falando disso. Queria estar projetando já o jogo contra o Ceará. Mas não tem jeito, né? A Ponte não deixa. A gente quer aqui falar de coisas positivas. Perdeu 2 jogadores da base que poderiam servir como moeda de troca para a Ponte fazer dinheiro. Né? Não é o ideal, mas perdeu jogadores sem receber nada. Teve que fazer acordo. E eu estou falando isso pelas informações extraoficiais que nós temos. E a Ponte, o silêncio é sepulcral. E isso me assusta. Me assusta muito. Né? Então, e a torcida fica aqui ouvindo a gente, ouvindo as outras rádios, as outras televisões, a nossa Band na hora do almoço, e fica empolvorosa, desesperada. Será que de novo vai acontecer o que aconteceu no Campeonato Paulista? Vai se repetir a vergonha que o time passou também no Campeonato Paulista? A torcida manda mensagem pra gente todo dia, indignada e preocupada. E tem que ficar preocupado mesmo. Não dá para tocar uma empresa desse jeito. Não há condições de tocar um negócio desse jeito. Mas o que você sugere, Carlos Henrique? Não é minha alçada. As pessoas que estão lá dentro, elas têm que reconhecer que do jeito que está não pode continuar. E encontrar caminhos alternativos para poder encontrar parte da solução ou a solução. Eu lamento muito, mas hoje eu digo que além de um elenco fraco tecnicamente, isso eu não preciso assistir nenhuma partida a mais para constatar isso, além de fraco, né, o elenco, tem um treinador que é iniciante e essa situação financeira que realmente ninguém suporta. Olha o que está acontecendo com o Pacheco, gente. O jogador está fazendo leilão, rifa, para poder colocar o alimento dentro de casa. Olha, eu achei que eu não ia presenciar um negócio desse em Campinas. Mas, infelizmente, esta é a realidade da Ponte Preta, Batista. São 17 horas e 48 minutos em Campinas. Ouvinte participando, ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Ô Batista, eu vi num site que o Guarani emprestou esse Maranhão aí pro Esporte. Ah, vai, nem volta. Isso aí foi, rapaz, o cara fez chinelinho, rapaz, vive machucado, com aquela bolsinha preta debaixo do braço, vai embora. Isso aí é só atrapalhar, só dar despesa pro Guarani. O Guarani tem que pegar jogador que pega firme, que se mata dentro de campo. O Guarani tem que subir pra Série B, rapaz. Pegar esses chinelinhos, vaza. É Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo. Abraço, o Breno vem já com o noticiário do Guarani. Mas o negócio com o Maranhão no Esporte não deu certo, não é isso, bebê? Exatamente, Batista. Infelizmente não deu certo, né? Eu acho que para as duas partes, para o Guarani e também para o Maranhão, que precisava respirar novos ares. Mas já eu trago todos os detalhes. Ouvinte no ar. Ô Batistão, boa tarde para todos aí da mesa aí, ó. Eu queria falar sobre o aroma das ervas. E eu comprei e provei o chimichurri. Realmente é sensacional. O chimichurri! 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 Sensacional, chimichurri da Aroma das Ervas, Batistão. Um abraço pra vocês aí, ó. Chimichurri! Fiz o meu merchan, hein? Merece uma cesta de produtos, né? Da Aroma das Ervas. Parabéns, fez o merchan bonitão, hein? Boa tarde, todo Ponte Pretano já está cansado de tanta notícia ruim. Parece que só pegaram adiantamento da Série B e Copa do Brasil para pagar o Transferban e mais nada. Concordo com o Tigrão hoje na TV.
Quem não tem competência não se estabeleça. Abraço, Clefor. Abraço, Clefor. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Tudo bem? Quem está falando é o Carlinhos Japonês. Queria fazer uma pergunta aí pro CH. Ele deve ter assistido o jogo ontem da seleção brasileira. Você viu que show, preparo físico, triangulação entre os jogadores, rápido, toque de bola, rápida, sem segurar, né? Um show de bola, né, que os franceses deram no Brasil. Eu perguntaria para o CH, eu acredito que todos os técnicos devem ter assistido esses jogos, né, e visto realmente o futebol da França. Será que não dá para poder, pelo menos, assemelhar um pouco aquele esquema de você realmente, quando pega um jogador, aglomera 3, faz uma triangulação, aí vem um quarto, toca, e quando realmente pega uma bola e vê uma abertura, o cara parte para cima de uma certa forma, de uma rapidez, tocando rápido, chegando rápido. Será que nós não conseguimos copiar pelo menos esse tipo de estilo de futebol? Mesmo o Guarani, né? Claro que você tem que ter parte física, as pessoas habilidosas, mas não dá para poder copiar um pouco, né? Foi realmente fantástico aquele show da França, hein, CH? 17h52. Antes, o Brasil era copiado em todos os lugares do mundo. Agora nós temos que copiar os outros. E aí, CH, você foi citado. Bom, em primeiro lugar, a França está no estágio muito acima do Brasil. As duas últimas Copas do Mundo, para quem não se lembra, a França ganhou uma e foi vice na outra. O técnico está há 14 anos dirigindo o Deschamps, a seleção francesa. O time passou por uma reformulação, mas a base do trabalho, a organização e o planejamento não dá para comparar com a seleção brasileira. No último ciclo aí nós tivemos 4 treinadores. Passou pelo Tite, depois veio Fernando Diniz, depois Dorival Júnior e agora o Carlo Ancelotti, que ainda está iniciando o trabalho. Tecnicamente falando, o Brasil hoje caiu mais uma posição no ranking mundial de seleções, né? Foi para 6º lugar. Mas o Brasil está atrás, eu estou falando do momento, não é? De França, está atrás de Portugal, joga menos que a Espanha, joga menos que a Inglaterra e joga menos que a Alemanha. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Eu nem vou falar das surpresas que eu acredito que o futebol africano vai mostrar para o mundo do futebol. Vai chegar um time aí, uma seleção africana. Aguardem. E sobre a seleção brasileira, nós vivemos uma grande confusão. Eu não acho que tem que imitar nada. A gente tentou imitar num determinado momento o futebol europeu e a gente deixou de lado as nossas características. O Brasil ganhou do nosso jeito os títulos mundiais. De um tempo para cá, todo mundo fala que antigamente todo mundo copiava o Brasil, né? Ficava de olho no Brasil. Hoje não. Hoje mudou. Mudou porque é muito preparo físico, muita organização tática e nós fomos na onda. Não há planejamento. Por isso que eu sou a favor, independente do resultado da Copa do Mundo, da continuidade do trabalho do Carlo Ancelotti. Ele tem tamanho e conhecimento para arrumar o... Você veja como aconteceu uma coisa na partida de ontem, Batista. De um tempo para outro, ele fez algumas modificações que poucos treinadores teriam coragem, numa partida contra a França, não é? De fazer, principalmente no meio-campo, colocando o Danilo para jogar, não é? O Sara para jogar. Tirando o Rafinha, colocando o Luiz Henrique. Tudo bem que o Rafinha saiu machucado e foi cortado, inclusive. Não é? Então, são vários aspectos que prejudicam a seleção brasileira. Falta futebol, falta uma ideia um pouco mais simples, né? Essa coisa de 4 atacantes
Desculpa, o Cunha por dentro, ele vai bem no Manchester, mas a seleção brasileira não consegue jogar. O Vinícius Júnior, que era para ser o protagonista, fez uma péssima partida. O Rafinha nem se fala. Trabalho do Léo Pereira e do Douglas Santos, um horror. E o seu Casemiro, né? Não foi o Casemiro que a gente... Mas ele tem que continuar no time, porque ele é líder, essa coisa toda, tá tudo certo. Não é? E os desfalques. O Brasil teve muitos desfalques pro jogo, principalmente no setor defensivo. Seria mais fácil? Eu acho que seria mais equilibrado. Mas eu continuaria. Se o Brasil jogar com um time completo hoje contra a França, eu continuo acreditando na França. O que aconteceu na partida de ontem, para mim, não foi nenhuma surpresa. Não é? O mais triste que eu vi foi no segundo gol da França. O Brasil, com um homem a mais, tomou um contra-ataque, 5 contra 3, para sair o segundo gol. Fora a origem da jogada que culminou com o segundo gol da França. Aí o Brasil se jogou, se lançou, colocou um monte de atacante e no abafa fez um. Poderia até ter empatado. Mas isso que o nosso ouvinte está colocando é verdade. A França joga com naturalidade. Por que joga? Pela qualidade técnica dos jogadores, pelo técnico que tem um planejamento tático já de bastante tempo, entrosamento e confiança. Tudo isso a seleção brasileira não tem. Não tem. Se você pegar uma seleção e comparar com a seleção brasileira, desculpa, nós estamos atrás, essa é a nossa realidade. Como é que dá para compensar isso? Não é? É com um sistema tático mais simples, com tempo para o Carlo Ancelotti trabalhar, porque não é bobo. Esse time vai melhorar a performance porque lá na Copa do Mundo ele consegue treinar o time. Agora, eu não espero protagonismo. O Brasil pode ser campeão do mundo, é possível isso. Pouco provável. Porque a gente cansou, para finalizar meu comentário, de assistir seleção que entrou na Copa do Mundo desacreditada e chegou e bateu o campeão do mundo. Pode acontecer, não é? Mas precisa melhorar muito, Batista, porque do jeito que está jogando, desculpa, corre risco até de ficar eliminada na primeira fase. Não, aí também não, né, o CH? Primeira fase, pô, pegando Marrocos e Haiti, não é possível que o Brasil não passe pela primeira fase, pô. O senhor sabe disso. Marrocos é o atual campeão sub-20. Tem uma renovação enorme. O jogo vai ser duríssimo. Aí o segundo contra o Haiti, legal, aí eu concordo com o amigo. E o jogo da Escócia? Dependendo do que acontecer contra Marrocos, que é o último jogo da primeira fase, o Brasil pode se complicar. Agora, se ganhar do Marrocos, está classificado. Aí eu concordo com o amigo. Agora, vai bobear contra Marrocos para você ver o que acontece. Vamos ver. Mas acontece que não é a vaga de Marrocos que o Brasil vai pegar, né? Vai pegar a segunda vaga. E aí não é possível que o Brasil vai perder a vaga para o Haiti. Aí não dá, né? Aí também, aí vai esfolar muito forte a cabeça do meu pai. Mas pode perder a segunda vaga para a Escócia, não pode? Pode, mas acho muito difícil o Brasil perder para o Haiti, né? Então ele ganhando o Haiti, empatando com a Escócia, está classificado, velho. Será possível que não consegue fazer isso? Ganhar do Haiti, empatar com a Escócia? Aí também fica muito difícil, né? Primeira fase não é o problema do Brasil. Estreia contra o Marrocos, dia 13 de junho. Na segunda rodada pega o Haiti, uma sexta-feira, dia 19. E aí fecha a primeira fase contra a Escócia no dia 24 de junho. 17h59. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático, para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros,
O Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia até grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa e contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. 18h11, manchetes do Guarani para o noticiário. Já diz aí, Breno Beretta. Bom, Batista, janela se encerrando hoje, a janela interna, a primeira janela de transferências. Já eu vou falar sobre jogadores que chegaram, jogadores que foram embora, até porque amanhã não dá mais tempo. Também vou falar a respeito da Taça de Prata, porque hoje está completando 45 anos que o Guarani foi campeão da Taça de Prata, foi lá em 1981, e a gente vai ter um convidado muito especial já depois do intervalo, Batista. Intervalo, voltamos em instantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar o amistoso internacional realizado ontem nos Estados Unidos, o Brasil perdeu para a França pelo placar de 2-1. Volta a campo na terça-feira, novamente em território norte-americano, às 9 da noite para pegar a Croácia. Ontem nós tivemos repescagem para a Copa do Mundo. A Itália bateu a Irlanda do Norte por 2-0 e garantiu classificação para o confronto final na repescagem. A adversária no duelo será a Bósnia, que empatou com o país de Gales fora de casa e avançou após disputa de pênaltis. A Suécia venceu a Ucrânia por 3-1 fora de casa e vai enfrentar a Polônia, que bateu a Albânia. Kosovo conseguiu uma vitória sobre a Eslováquia por 4-3 como visitante e vai enfrentar a Turquia, que jogará fora de casa. A República Tcheca bateu a Irlanda nos pênaltis após empate por 2-2 e receberá a Dinamarca. Na repescagem intercontinental, que terá todas as partidas disputadas no México, a Bolívia superou o Suriname de virada por 2-1 e terá um confronto decisivo contra o Iraque. Já a República Democrática do Congo vai enfrentar a Jamaica, que venceu a Nova Caledônia pelo placar de 1-0.
neste fim de semana. Destaque para o Campeonato Paulista da Série 2. Série 2 na sua parte decisiva também, jogos da quarta rodada desta segunda fase. Lembrando que são 2 grupos, os 2 primeiros de cada grupo avançam à semifinal. Vamos ter pela quarta rodada, amanhã 3 da tarde, Água Santa e Ituano. Às 18 horas, Votuporanguense 15 de Piracicaba. Amanhã também, 7h30, tem Sertãozinho e Juventus. E no domingo, às 18 horas, Ferroviária e São José. Campeonato Brasileiro, um jogo atrasado será realizado neste domingo. O duelo que colocará frente a frente Atlético Paranaense e Botafogo. Este jogo válido para a quinta rodada vai acontecer no domingo, 7h30 da noite. A rodada regular, a 9ª rodada do Brasileirão, será realizada na quarta e também na quinta-feira da próxima semana. Assim como o Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta volta a campo na quarta-feira, 9h da noite, quando vai receber o Ceará. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h07 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. E tem ofertas especiais para você. Câmera interna STEC R$ 169. Câmera externa com placa solar da STEC R$ 425. Temos também toda a linha de automação STEC com 10% de desconto à vista ou em uma vez no cartão de crédito. Confira essas ofertas e muitas outras na loja Logos. Procure um vendedor e aproveite, porque a promoção é por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. A Logos Materiais Elétricos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 até às 17h30. E aos sábados, horário especial das 8 até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. 18h09, falando do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje 45 anos do título do Guarani da Taça de Prata de 1981, né? Guarani no Brinco de Ouro empatou com a Napolina por 1-1 no dia 27 de março de 1981. Tá aí o time do Guarani, atuou em boa parte da Taça de Prata. Eu vou até falar, quem está nos acompanhando no YouTube tá vendo uma foto e eu vou falar quem são os jogadores que estão nessa foto, porque já já eu vou entrevistar um deles, nós vamos conversar com um desses jogadores. Tá o Birigui do lado esquerdo, quem tá mais aí? Miranda, Edson, Almeida, Edmar, Magalhães, Lúcio, Ângelo, Careca, Jorge Mendonça, também o capitão. São jogadores que foram muito importantes para a história do Guarani e principalmente na Taça de Prata de 1981. Nosso contato nesse momento é com o Birigui.
ex-goleiro do Guarani, que marcou história no Bugre, foi o segundo título nacional do Guarani, o primeiro foi em 78, a Série A. A gente viu, quem está nos acompanhando no YouTube, uma foto do Birigui vestindo a camisa do Guarani em 1981. Ô Birigui, o que você se lembra da Taça de Prata, da conquista, alguma história que você possa contar marcante? Torcedor do Guarani que gosta muito de você, um abraço, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde quem está nos ouvindo, né, e assistindo aí no YouTube. Primeiro é um prazer estar falando com vocês, né, voltar a falar com o torcedor do Guarani, torcedor aquele que eu tive um apego muito grande, né, e conquistamos esse título da Taça de Prata em 1981. Grandes histórias, né? O treinador era o nosso querido Zé Duarte, né? Falecido, que ele esteja no céu, né? Grandes nomes, né? Careca, despedida do Careca no Guarani. Então, foi realmente um título maravilhoso que nós conquistamos e talvez foi o último título que o Guarani conseguiu, né? Um abração aí a todos que estão me ouvindo. Ô Birigui, o que você tem de especial para contar desse título, de importante, algum detalhe, alguma história desse Guarani de 81 que vai ficar marcado para sempre e hoje completando 45 anos da conquista? Foi uma conquista brilhante. A primeira do Zé Duarte como treinador, né? Nós brincávamos muito com ele, né? Alguns fatos históricos, aquele 4-2 na Napolina, lá em Nápoles, num grande jogo, onde o Miranda fez gol, o Careca fez gol, Jorge Mendonça, saudoso Jorge Mendonça, que no último jogo, quando jogamos aqui contra o Napolina em casa, ele estava contundido, mas jogou com uma perna só, você vê como era um grande craque esse Jorge Mendonça, ele nos ajudou muito, né? Momentos que ficam na nossa memória, né? Faz tanto tempo e a gente sai aí, o povo ainda lembra desse feito nosso, né? Mas o principal realmente é ter conquistado o primeiro título com o Zé Duarte, nosso querido Zé Duarte, saudoso Zé Duarte. Ô Birigui, nós estamos conversando com o Birigui, né, ex-goleiro do Guarani, até estávamos conversando aqui no nosso canal interno, hoje à tarde eu falei que você nos daria uma entrevista e o Gleger, que é nosso comentarista, ele até citou, olha, o Birigui foi meu preparador de goleiros. Você se lembra de boas histórias com o Gleger? Olha, eu comecei... Foi muito rápido a minha trajetória como preparador de goleiros, né? O Gleger, o Edervan eram goleiros da base nossa e nós subimos eles profissional, né? Então são dois jogadores que eu consegui revelar. O Gleger e o Edervan eu peguei eles no Júnior. Aí eu subi para o profissional como preparador e peguei na época o Pitarelli e o nosso querido Irã, folclórico Irã. O Gleger é um grande amigo meu, eu sempre estou conversando com ele, realmente um goleiro que a gente lançou aí no futebol do Brasil. Antes de eu passar para o Batista e para a nossa equipe fazerem perguntas para você, você até citou grandes goleiros da história do Guarani, né? O Gleger, um deles. Hoje em dia, o Guarani, até um tempo atrás, né, até o final do ano passado, vivia um grande problema no gol, né, porque não encontrava goleiros. Agora está com o Kaique França, que resolveu o problema de goleiros do Guarani. Mas como que você viu esses anos todos, esses últimos anos, o Guarani cheio de problemas no gol e agora o Kaique França, você que é um especialista na posição? Eu acompanho muito pouco o Guarani. Quando eu estou em Campinas, eu trabalho como treinador no Mato Grosso, né? Eu vou em muito poucos jogos do Guarani. Quando eu estou em Campinas, eu moro em Campinas, minha residência aqui em Campinas, né? Minhas filhas, meus netos, meus filhos, tudo aqui de Campinas. Mas eu vejo que esse sinal do Kaique com bons olhos, né? Nós necessitamos realmente de uma retaguarda boa. Talvez a gente não tenha ido mais para frente na Série C. Nós tínhamos chance de subir porque nós não tínhamos realmente um grande guardião. Nós tivemos sempre bons nomes, né? Falo aqui, cito alguns, né? Tobias, Amileto, Sérgio Gomes, João Roberto. Tivemos depois, mais recente, alguns grandes goleiros também.
E o Guarani sempre foi bem suprido de grandes goleiros. E eu vejo com bons olhos chegar desse garoto aí para nos ajudar. Bom, estamos conversando com Birigui, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, ele que foi campeão da Taça de Prata em 1981, diante da Anapolina, Taça de Prata muito importante, segundo título nacional do Guarani. Batista ao vivo conosco, o Birigui. É isso aí, Marcos Gomes, o Birigui, que prazer ouvi-lo. E aí, Birigui, tá tudo bem contigo? Batista, sempre é um grande prazer falar contigo, um grande amigo que eu fiz no futebol, né? Sempre que eu venho para cá, você me dá a oportunidade de estar falando alguma coisa a meu respeito, né? E Sim. É um dos que sempre está me protegendo daquele derby. Eu te agradeço, Batista. É realmente uma satisfação muito grande estar falando contigo, meu amigo. É que eu tenho por hábito, né, lembrar, o futebol parece que não tem memória, o tempo vai passando e as pessoas vão se esquecendo, então tem que lembrar daqueles que fizeram a história, como é o caso de você, né, que fez história no Guarani, foi campeão da Taça de Prata. Para quem não sabe, a Taça de Prata é a antecessora da Série B. Hoje a Série B, com 38 rodadas, começou lá com a Taça de Prata. Essa de 81 foi a segunda edição e dava classificação para a Taça de Ouro. E não só o Guarani conseguiu a vaga, mas também emplacou naquela decisão, naquele campeonato, melhor dizendo, o artilheiro da competição, que foi o Jorge Mendonça, que marcou 11 gols na Taça de Prata de 81. Fala pra gente, porque hoje, né, o campeonato é televisionado e tal, tem uma visibilidade maior. Mas antigamente só interessava a primeira divisão, né? Não tinha visibilidade a Taça de Prata. E depois, no decorrer dos anos, aí a coisa foi melhorando. Hoje a Série B tem uma importância muito grande, que não tinha antigamente. Não é isso, Birigui? É verdade, Batista, é verdade. Só para ficar aí marcado aí, eu fui o único jogador que jogou todas as partidas, né, daquela Taça de Prata, hoje é Série B, onde nós tivemos realmente uma dupla infernal, né, lá no ataque, Jorge Mendonça e Careca. Né? E nós tínhamos um ataque realmente com o Lúcio, Jorge Mendonça, Careca, Ângelo. Era muito bom esse ataque. O capitão, para você ter uma ideia, revezava com o Lúcio lá pela direita. Isso é verdade. Hoje a visibilidade é muito grande na Série B. A Taça de Prata não tinha essa visibilidade, porque a mídia era muito pouca na época, né? Hoje, os canais de YouTube, hoje a mídia está muito rápida, né? Foi um feito muito grande, né, do Guarani. Ele hoje é campeão da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Deixamos marcado no nome da história. Eu fiz parte do plantel campeão brasileiro, né, juntamente com outros jogadores que subiu naquela época. O João Roberto, que revezou comigo no banco do Reserva Fluminense, que é o Manguinha, o Careca, Renato, Miranda, Mauro, e tantos outros, né, jogadores do Guarani. Realmente era um estoureiro de craques do Guarani. Lá era uma fábrica de jogadores. Eu sinto muito que caiu muito essa qualidade do Guarani revelar seus jogadores. Mas realmente hoje a Série B tem muito mais visibilidade que era na época. E também revelava, como você disse, era uma espécie de estágio, né? Então os olheiros acompanhavam para fazer a indicação para os chamados grandes times do futebol do Brasil. Hoje há uma dificuldade muito grande, a gente viu aí, passa o tempo, os campeonatos vão e as revelações são poucas, não é isso, Birigui? É verdade. Quando houve aquele acidente do Brasil lá, eu era um goleiro selecionado, Batista. Fui em todas as seleções do Brasil, fui selecionado pelo Tele Santana, também entre os 40 convocados na Copa de 82, naquela falha do derby lá, eu fiquei um pouco na berlinda, né? Você vê que era tão assim, os olheiros estavam tanto vendo o Guarani, que grandes clubes foram atrás de mim quando o Guarani manifestou o desejo de trazer um goleiro mais experiente, né? Naquela época tinha eu, Sigmar e Dorival, jogadores jovens ainda, né? Quando o Guarani manifestou o desejo e eu queria sair,
Você vê que grandes clubes iam atrás de mim por empréstimo, eu queria sair de vez. Por exemplo, o Palmeiras queria que eu fosse para o Palmeiras na época, o próprio Cruzeiro veio atrás de mim, eu preferi o Santa Cruz. Aí eu fui para Recife, né? Todo mundo achava que eu tinha acabado a carreira, acabei sendo em Recife um dos maiores ídolos da história que Santa Cruz tem. Estou entre os 5 maiores goleiros da equipe de Santa Cruz, os 5 maiores jogadores da história de Santa Cruz e o maior goleiro junto com o Antônio Cardoso da história de Santa Cruz. Então, realmente, existiam muitos olheiros naquela época que viam nos jogadores das equipes médias, né? O Guarani, na época, já era grande, mas era Botafogo de Ribeirão, 15 Brascaba, eram grandes jogadores dessas equipes aí. E o Guarani, você tá no Mato Grosso, é isso? Isso, tô no Mato Grosso, sou treinador do Mato Grosso, né? Agora passei de treinador para diretor técnico, sou coordenador técnico, agora hoje dos Chapados Guimarães. Fui campeão em quase todas as equipes do Mato Grosso, as equipes grandes, trabalhei em todas as equipes lá, mas hoje resolvi deixar o gramado e passei a ser coordenador técnico. É porque naquela semifinal, o Guarani eliminou um time do Mato Grosso, mas do Mato Grosso do Sul, né? O Comercial. Isso, Comercial, perfeito. É muito tempo que eu não ouço falar do Comercial. Fala um pouco aí, só como curiosidade, do futebol aí do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, se você tem conhecimento. Justamente, né? Nós eliminamos o Comercial na semifinal. O primeiro jogo lá em Campo Grande, ganhamos de 3-0 para nós aqui, e depois pegamos a Napolina no final. Mas eu milito muito no Mato Grosso, certo? Hoje o Mato Grosso é um estado emergente, né? Todos sabem que a soja lá é o que domina, né? O agronegócio no Mato Grosso é muito forte, e com a subida do Cuiabá, do Rio Verdense, o futebol cresceu muito lá. Tanto é que hoje nós saímos a 13ª federação, e nós temos hoje 4 times na Copa do Brasil, e pasme você, nós temos mais times na Série D do que o próprio São Paulo. Nós temos 5 times na Série D do Campeonato Brasileiro. Birigui, você mantém contato com os vivos, colocar dessa maneira, da Taça de Prata de 1981, que tipo de contato você tem com eles? Bom, hoje eu tenho contato somente com o Careca, né? Nós somos muito amigos, fomos muito amigos na época, né? Casamos com 2 amigas, a Lucimar e a Fátima, uma mulher muito amiga, e nós temos essa amizade até hoje. Tanto é que quando eu estava no Guarani, eu saí do Guarani, quando ele montou o time do Campeonato, saí para trabalhar com ele. Então são muito poucos que eu tenho contato. De vez em quando eu vejo o Paulo Borges, mas o principal contato meu realmente é o Careca. E o capitão, de vez em quando também, que eu ligo para ele. O Almeida, que era um grande amigo meu também. Há muito tempo que eu não vejo, mas meu principal contato é com o Careca. O capitão está em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, perfeito. Então tá bom, Birigui, um abraço para você. Parabéns, viu? Você está na história do Guarani Futebol Clube e hoje está comemorando 45 anos daquela conquista. Parabéns e ótimo trabalho aí para você. Eu agradeço, Batista. Um abração para a eterna massa do Grêmio aí que eu tanto amo, a todos os torcedores de Campinas, em especial ao do Guarani, que eu me identifico demais. Uma equipe que ficou na minha história, que ficou na minha vida, ficou marcada. Tanto é que eu sou de Birigui e escolhi para morar aqui em Campinas com a minha família. E eu gosto muito do Guarani. Sempre que estou aqui, vou assistir o Guarani. E estou torcendo para que o Guarani dê uma guinada na sua vida. Se Deus quiser, se virar a SAF, nós vamos ter novamente um título nacional. Um abraço a todos os torcedores do Grêmio, um abraço para vocês da Band. E em especial você, Batista. Obrigado por tudo, meu amigo. Valeu, tá aí, portanto, Marcos Gomes, o Birigui, seguindo com o noticiário do Guarani Bebê. Bom, Batista, falando a respeito agora do time do Guarani, né, o Bugre, na próxima semana, não neste sábado, no outro, o Guarani vai estrear na Série C do Campeonato Brasileiro. Iria estrear no estádio Castelão, lá em São Luís do Maranhão. Tem 2 estádios
com o mesmo nome, né? Tem o Castelão, que fica no Ceará, que é o mais famoso, e tem o outro Castelão, que fica em São Luís do Maranhão. Só que o Castelão de São Luís, ele vai fechar por 45 dias para obras, e também vai ter o show do Guns N' Roses, show de rock do Guns N' Roses por lá. Então, como ele vai fechar para obras, o time do Maranhão não pode mandar os jogos lá durante 45 dias. Aonde que eles escolheram mandar os jogos? No estádio que a gente vai ver agora é esse estádio. Esse estádio é um estádio muito acanhado. Eu vou passar as informações desse estádio, por quê? Porque esse estádio é um estádio municipal, tem capacidade para pouco mais de 12 mil pessoas, o estádio municipal lá de São Luís do Maranhão. Então é um estádio muito acanhado, é um estádio onde o Guarani vai jogar, capacidade para cerca de 12 mil pessoas, esse estádio lá em São Luís, que é chamado como Nhozinho Santos. Pouco mais de 12 mil pessoas no Iozinho Santos. A gente, quem está nos acompanhando no YouTube está vendo, né? Ele é um estádio em formato quadrado e ele não tem as laterais no espaço de torcida. Ele tem 4 espaços quadrados, um espaço um pouquinho menor de parte coberta, que ficam, inclusive, que fica a imprensa, né? O estádio Nhozinho Santos, e o torcedor do Guarani vai poder acompanhar esse jogo na tela da Band, direto do estádio Nhozinho Santos. Torcedor que não vai lá para São Luís do Maranhão, né? Tem poucos torcedores que vão poder comparecer, mas a maioria em Campinas e região vai poder acompanhar o jogo no Nhozinho Santos. Quem está nos acompanhando no YouTube está vendo que é um estádio muito acanhado. Bom, falando a respeito de jogadores que chegaram no Guarani nessa janela de transferências, quais foram as contratações? Edson, zagueiro que veio do Cuiabá, o Inayan, lateral direito que veio do Velo Clube, o Carlos Eduardo, que atuou junto com o técnico Hélio Cizenando no Capivariano, e o João Paulo, meia, que veio do São Bernardo. Aliás, o nome do João Paulo saiu agora há pouco no BID, ou seja, ele já está apto para o jogo do próximo sábado. Amanhã tem jogo treino contra a equipe do Pouso Alegre. Esse jogo será pela manhã no Brinco de Ouro, só que fechado para a imprensa e fechado também para a torcida. Vai ser o último trabalho contra um time diferente que o técnico Hélio Cizenando vai ter para tentar definir o time para o jogo diante da equipe do Maranhão. É claro que tem a semana que vem inteira, eu não sei se o Guarani vai viajar na quinta ou na sexta-feira lá para São Luís, mas ele tem uma semana cheia, o Hélio, ainda para definir os últimos ajustes da equipe do Guarani. Na semana passada, da vitória sobre a equipe do Audax, foi 4-1, ele utilizou o esquema 4-2-4. Amanhã é provável que ele utilize o mesmo esquema, mas que ele possa ver novas peças, até mesmo para começar entre os titulares, como o Carlos Eduardo volante, como o João Paulo meia, que acabou de chegar, inclusive foi inscrito no BID hoje, como eu disse agora há pouco. E quais foram os jogadores que deixaram o Guarani? O Andrei, ele já estava emprestado para o Osasco, ele foi reemprestado, porque o contrato dele, o goleiro Andrei, vai até o final do ano com o Guarani. Ele foi reemprestado para o Rio Branco, que vai disputar a Série D, Rio Branco do Acre. O Gabriel Mota e o Léo Porfírio foram emprestados para o Asa de Arapiraca, que também vai disputar a Série D. E o Fabrício Dias, lateral, ou melhor, volante, ele foi emprestado para a Inter de Limeira, que também vai disputar a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. O Maranhão, atacante, eu trouxe a informação de que ele estava conversando com o Sport, mas acabou não dando certo a negociação, principalmente porque houve uma rejeição muito grande do nome do Maranhão, não só entre diretores, mas principalmente por conta da torcida. Então o Maranhão não foi emprestado para a equipe do Sport, estava negociando
O Guarani tentou negociar ele durante essa janela, desde quando acabou o Campeonato Paulista, mas o Guarani não conseguiu. Ou seja, o Maranhão vai permanecer no Guarani, pelo menos nesse início, até abrir a próxima janela. Maranhão que tem contrato até o final do ano que vem com o Guarani. São 3 opções de centroavante que o Hélio tem hoje. Tem o Luca, que vem atuando como titular, tem o Maranhão e também tem o Kevin. O detalhe, né? O Maranhão teve 3 contusões musculares. Teve um pouquinho antes de começar o Paulistão, depois teve no meio do Paulistão e agora, durante essa preparação para a Série C do Brasileiro, ele também teve uma contusão muscular. O Guarani iria emprestar o Rian, lateral direito, para a equipe da Inter de Limeira, assim como foi emprestado o Fabrício Dias. Só que ele teve uma contusão. O Guarani não divulgou qual foi a contusão. E um detalhe, aí ele não foi emprestado. Eu imagino que ele ainda esteja no departamento médico e essa contusão seja um pouco mais grave, até por isso que ele não foi emprestado para a equipe da Inter de Limeira, né? Bom, o Guarani, como fechou hoje o bid, está fechando hoje a janela de transferências, é provável que não anuncie ninguém até o final da janela. E tem mais um detalhe, sobre o Ralf, o Guarani não anunciou se renovou o contrato ou não com o Ralf. Mesmo com a janela fechada, o Guarani pode fazer essa renovação de contrato. E eu, pelo que sei nos bastidores, o Guarani deve renovar o contrato com o Ralf até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. É claro que tem mais uma semana de preparação, o Hélio Cizenando pode fazer ajustes que ele quiser fazer, mas é muito importante esse jogo treino de amanhã contra a equipe do Pouso Alegre. Pouso Alegre que vai disputar a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. E houve uma alteração com relação a dia e horário de jogo do Guarani. O Bugre enfrentaria o Volta Redonda no dia 11, no Brinco de Ouro, um sábado, 5 da tarde. Esse jogo passou para o dia seguinte, para as 18h30, num domingo, dia 12. Ou seja, o Guarani vai enfrentar no dia 12 a equipe do Volta Redonda, 18h30, no Brinco de Ouro. Batista. São 18h33, quero ouvir o CH, mas antes, o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está esperando por você para saborear a melhor pizza de Campinas, por um preço sensacional. Rodízio de pizza, apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces. E também tem pizza de sorvete. E tem aquele chopp Brahma geladíssimo para acompanhar toda a variedade de pizza, lanches e pratos à la carte também. Chopp Brahma a R$ 8,90 de 300 ml. E para os amantes de cerveja, tem balde com 4 garrafas a partir de R$ 40. As noites de terça a sábado já estão reservadas para você e o seu grupo. Aproveite, aniversariante com grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio. Confirme com o João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rádio Bandeirantes. Para você comentar, CH às 18h34, noticiário do Guarani. Amanhã mais um capítulo, né, da preparação, jogo treino importante. O Guarani acho que acerta, tem que movimentar mesmo, tem que cometer erros, fazer alterações. Esse é o trabalho do treinador, da preparação para a estreia no outro sábado, né? Na partida contra o Maranhão. Eu não acho que o Hélio tenha tantas dúvidas assim. Já deu tempo para ele conhecer todo o elenco, não é? Resta saber que em condição física, cada um desses tecnicamente escolhidos
possa estar projetando 8 dias à frente, não é? Eu tenho certeza que ele vai pelo tradicional, pelo simples, é início de temporada, ele vai aproveitar muitas coisas do Matheus Costa, principalmente as escolhas por peças, né? Agora, a maneira de jogar, é mais torcida, porque eu não estou acompanhando o treino, que ele apresente um jeito do Guarani jogar diferente, não é? E o diferente qual é? É ser realmente um time ofensivo, mas tem que ser um time ofensivo equilibrado. Tem que ser um time ofensivo com consciência tática. Não adianta colocar um monte de atacante que não... Aí acontece o que aconteceu com a seleção brasileira. Joga um monte de atacante e o time não tem equilíbrio. O Brasil sofre para jogar. E o Guarani precisa construir um time e uma maneira de jogar para a coisa não ser aquele parto do porco espinho. Sabe como é que é ou não? Você dá 2 toques, depois perde a bola. Jogadores estão mal posicionados, jogadores dominam a bola de uma maneira inadequada, passes errados, e tudo isso compromete o que foi preparado e treinado ao longo dos dias. Eu acho que o Guarani está no caminho certo, tem um time mais do que razoável para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série C. Eu espero que o João Paulo esteja jogando como titular, não é? Não estou querendo escalar ninguém, não. É que eu tenho essa expectativa, porque eu sei que é um jogador que machuca pouco, muito pouco, e é um jogador de uma qualidade técnica que para a Série C ele pode se destacar. Tomara também que o treinador consiga recuperar aqueles que estão lá meio apagadões, meio encostados, aquela coisa toda. Agora mudou o treinador, tomara que o ânimo, estou falando do Isaac, do Torres, estou falando do Maranhão, estou falando do Dentinho, estou falando do Herbert, e etc, 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 etc. Eu acho que as principais dúvidas, se é que ele tem, estão no ataque. A zaga deve estar pronta na cabeça dele, não tem muito segredo também. E ele tem boas opções, do goleiro ao lateral esquerdo. Meio campo, aí existe uma dúvida na primeira volância. Dúvida não, né, gente? Pelas opções que... É o William Faria, tudo bem, mas o parceiro do William, né? Os dois trabalham juntos aí, o primeiro volante e o segundo, e às vezes troca. Esse parceiro ideal, quem seria? Pode ser o Isaac, não é? Isaac, William Faria, Isaac, e não acredito nisso porque eu jogo fora de casa, tá? Mas William Faria, Isaac e João Paulo seria muito bom, tecnicamente muito bom. Mas como é que é a pegada desse time? É um jogo fora de casa. E o jogo do Maranhão não vai ser lá no Castelão mais não. Campo neutro, agora vai ser no Alçapão lá. Então tudo fica mais difícil para o Guarani. Logística, pressão e o adversário que merece todo o respeito do Guarani. Então, mas eu acho que tudo que era possível até agora, o Guarani tem feito. Eu acho que o confronto de amanhã é um nível acima do primeiro jogo treino. Eu acho que vai chegar num bom nível na primeira partida. Não espero que tudo esteja definido, nem que o padrão tático seja à risca efetivamente executado, mas eu espero um time diferente e um time para frente com organização por parte do Guarani na estreia, Batista. Bem, são 18h39, Esporte em Debate até as 19h30. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um grande abraço pra você, um abraço especialíssimo aos amigos ouvintes da Bandeirantes, e quero já de prima aqui dar uma olhadinha no Fala Galera da sexta-feira. Promessas da base, Caio Ganga e Pedrinho não jogam mais pela Ponte Preta. Qual o tamanho dessa perda para a Macaca? No momento, uma perda complicada, mais triste do que comercial, né? Porque toda vez que você perde um garoto promissor, é ruim. Então não jogam mais pela Ponte. Tem 20%, não tem, não era hora de se desfazer. E aí deve, eu espero mais informações. Esperamos todos nós aqui, deve ter sido por iniciativa dos jogadores, com o amparo
da Justiça Trabalhista. Mas vai ficar num acordo com 20%. Aí é tudo muito complicado, né? Tudo muito complicado. Esses 20%, mas é quando vender para o exterior, aí vende, mas não vende, vende a segunda... Bom, enfim, tem que estar muito bem amarrado e nesse momento não seria melhor que não tivesse acontecido. Então eu acho uma perda grande, lamentável e de risco, porque podemos ver daqui a pouco esses jogadores explodindo aí em grandes times brasileiros ou do exterior ou da Europa, e aí ficaremos aqui todos nós lamentando, né, essa saída abrupta, essa saída inesperada e prematura dos dois garotos bons de bola, especialmente o Pedrinho, que já estava um estágio a mais, já com 2 Copas São Paulo, e declaradamente, indiscutivelmente, um bom jogador. Segundo volante, meia, bola parada boa e tal. E o Caio Ganga, driblador tal, entrou muito pouco, teve pouquíssimas chances, mas provou que é um jogador de talento. Então a perda é grande. Fala, galera do Guarani agora. Você emprestaria Maranhão para outro clube ou manteria o atacante no elenco? Não, emprestaria. O Maranhão não deu certo. Quando ele veio, todos nós aqui elogiamos e tínhamos na retina aquele Maranhão do Maringá, que na estreia da Série C do ano passado foi muito bem, defendendo o Maringá num jogão, numa vitória de 3-2 do Maringá contra o Guarani no Brinco de Ouro. Ficamos com aquela imagem, acompanhamos mais algumas partidas, mas infelizmente ele e Guarani não deram um casamento de sucesso e de harmonia. Com contusões, parece que sempre um pouquinho fora do peso e da melhor condição física, enfim... Não deu certo, teve oportunidade. Se dissermos que foi falta de oportunidade, estaremos faltando com a verdade. Então eu emprestaria sim. Quem sabe num outro momento o Maranhão possa ainda ser útil ao Guarani, porque seria um empréstimo. E mais um detalhe do porquê que eu emprestaria, né? Ele saindo, aumentam as possibilidades de mais portas abertas e maiores oportunidades no time de profissionais para o Kelvin. Então eu emprestaria sem pestanejar. Aliás, é Kevin. Eu emprestaria sem pestanejar. Desejo boa sorte a ele saindo, ser confirmada a saída e, quem sabe, num outro momento. Mas agora não vejo mais clima e expectativa positiva, inclusive por parte da torcida, em torno do nome do Maranhão. E como acabamos de falar aí do noticiário do Guarani, CH até desenhou um meio de campo com o William Farias, talvez como uma sugestão do CH, do Isaac e quem sabe fechando com o João Paulo, que é mais um meia ponta de lança do que propriamente um meia articulador, como é, por exemplo, o Diego, o argentino bom de bola, Diego Torres. Então, o Diego Torres tem uma característica de bola comprida, de organizar vindo de trás. O João Paulo é mais de meio campo, intermediária para frente, mais ponta de lança do que armador. Agora, não nos esqueçamos, só para eu pegar o vácuo aí do comentário do meu companheiro e também do noticiário do Breno, do Natan Melo, né? O Natan Melo me parece uma figura mais certa como titular no meio-campo do Guarani do que o próprio William Farias, que é o capitão do time. E aí você teria o William Farias, Natan Melo, Isaac, você teria Diego Torres, teria o João Paulo, você teria algumas opções muito interessantes. Cauã Jesus brinca bem por ali também. Então o Guarani parece estar bem servido. E dependendo do que o treinador quiser fazer e com que cara que ele vai querer atacar o adversário, e dependendo das circunstâncias do jogo e da característica do adversário, dá para ele mexer bem nesse compartimento de meio campo, não só nominalmente, mas também alterando de alguma maneira o comportamento do time
e a maneira de jogar do time, dependendo dos jogadores que ele utilizar. Por exemplo, o William Farias e Natan Melo têm uma cara. O William Farias e Isaac, estou falando da dupla de primeiro e segundo volantes, teria outra cara. Aí, Isaac e Natan Melo tem uma outra cara. Muda completamente. Natan Melo de primeiro e Isaac de segundo. Muda. William Farias de primeiro e Natan Melo com mais liberdade. Muda também. E aí fecha como? Se for tripé de 4-3-3. Você pode fechar com o Diego Torres ou com o João Paulo, ou até entrar com William Farias, Natan Melo e Isaac fazendo a ligação. Aí o Isaac não seria um segundo volante, sim o homem da transição, o meia de ligação, de condução, que arrasta a bola do compartimento de meio, dali para frente, para os três atacantes. E aí os três atacantes também têm boas opções. Parede, Luca, Mirandinha, o Weber, que continua por aí, só foi bem no derby, fazendo um belo gol e depois desapareceu. O Kevin, então são boas opções. Que o Guarani tem o Dentinho, que está por aí, também joga aberto pela beirada, fez algumas boas partidas, depois também deu uma caída. Enfim, o Guarani tem boas opções do meio para frente, só falta exatamente o treinador conseguir extrair aquilo que de melhor os jogadores têm e escalar da forma mais conveniente, de acordo também com a armação e com a estratégia de jogo do adversário. Pois não. Ô Tigrão, você citou os atacantes, até na entrevista com o Hélio Cizenando que eu fiz, o que me chamou a atenção é que ele elogiou muito o Rafael que veio do Santos agora. Eu imagino que o Rafael tá treinando muito bem, porque pela maneira como ele elogiou e pelo que eu tenho ouvido nos bastidores, eu acho que vai ser um jogador aí que tem tudo para já entrar logo de cara, não como titular, mas assim, primeiras substituições dele durante os jogos. Concordo. E aí a briga dele, num primeiro momento, seria com o Paredes, né? Guilherme Paredes. E aí? Só que ele a entrevista foi muito legal, longa, mas com muito conteúdo, mas ele em algumas respostas, até porque ele não pode perder o grupo, está iniciando o trabalho agora, ele foi politicamente correto. Quando você perguntou do Ryuta Takahashi, que é uma espécie assim de talismã da torcida do Guarani, ele falou, olha, tá todo mundo na briga, se tiver bem e treinando bem, vai pro jogo. Ele não falou vai pro banco. Então ele não quis descartar previamente ninguém de briga por titularidade, não é descartar do elenco, de briga por titularidade, e também não cravou qual é o time base dele. Ou seja, aquela velha e boa analogia que a gente faz com o sabonete de bola. Sabe aquele sabonete redondo? Em hotéis mais antigos ele ficava preso numa correntinha. Porque ele estava novão, às vezes os caras punham na mala e levavam embora. Ele ficava assim numa saboneteira com pingente, preso numa correntinha cromada. E prendia o sabonete ali com um ganchinho. Aí você pegava ele com a mão molhada por baixo, ele escapava por cima. Aí você pegava um pouco mais para cima, ele escapava por baixo. Quer dizer, é liso. É o sabonete de bola. Graças a Deus que às vezes que eu fiz isso, eu peguei com as duas. E mais, a correntinha, se escapasse das duas, ela segurava. Então o Cizenando não é que ele foi vaselina, ele foi politicamente correto. E todo mundo que você perguntou, ele não cravou como titular, ele elogiou e não descartou a possibilidade também de que o cara brigue pela titularidade. Ele não descartou ninguém, mas também não garantiu ninguém. E posso te falar uma coisa? Com baita de um cobra criado igual você, cravando o cara de pergunta, na tela da Band e aqui, na tela do YouTube, nas ondas do rádio e nos aplicativos, eu, se fosse ele, faria a mesma coisa. Quer saber? Você também quer saber de Ryuta Takahashi? Se tiver voando, vai pro jogo.
E aí você vai falar, e o Riuta? Não, treinou bem, mas tem gente na frente dele. A resposta já está pronta e absolutamente preparada. Batista. E o Sport deve ter declinado, né, do Maranhão porque contratou o Pedro Perotti, jogador da Chapecoense, 28 anos. Pedro Perotti já está no Sport. Entre Pedro Perotti e Maranhão, Pedro Perotti é melhor do que o Maranhão. Então significa que o Sport fez um bom negócio, né? Pior para o Guarani e para o torcedor do Bugre. Eu concordo com você. Esse Pedro Perotti é um grandão, espigadão, né? Aquela varetona de cutucar estrelas. É cara de área, mas incomoda. Às vezes sai um pouquinho para a beirada, mas ele é pivôzão. Me lembro bem do jogador alto, né? Ele lembra esse grandão aí que tá no Corinthians aí. Como é que chama ele que tava lá emprestado pro Ceará e voltou? Pedro Raul. Perdemos o contato com o Tigrão, contato de áudio. A imagem continua no ar, né? Mas o som desapareceu. Só foi falar do Pedro Ô, Raul. Batista, Oi, aliás, bebê. só para se ter uma ideia, eu vou ler algumas mensagens aqui quando eu postei, no mesmo dia que eu falei na tela da Band, da possibilidade do Maranhão jogar no Sport, e tem muitos torcedores que me seguem no antigo Twitter, que é o X, né? Eles disseram o seguinte, ó, tem muita mensagem, eu vou ler algumas. Vão transformar o Sport no Santa Cruz mesmo? Estão brincando com o torcedor. Ruim, meu Deus. Aí o Sport tá pegando o jogador que o Guarani não quer. Aí falaram, nossa, aí o outro falou, vai se lascar. E por aí vai. Ô, louco. Pô, uma repercussão dessa, nenhum dirigente, só se o cara for doido, né? Para poder contratar o jogador com essa receptividade aí por parte da torcida. Então, infelizmente, o Guarani vai ter que suportar o Maranhão pelo menos até a próxima janela. E o ouvinte está dizendo aqui, CH, que você esqueceu quando esboçou o Guarani do Carlos Eduardo. Deve ser titular. Bom jogador. As impressões nas últimas partidas pelo Guarani no Paulista, eu gostei. Entrou em pedaço de partida, eu acho que ele tem condição. O ouvinte está certo, ele tem condição, o Carlos Eduardo, por que não? De ser um titular desse meio campo. Mas vamos esperar um pouquinho mais, ainda tem mais 8 dias de preparação, mas o ouvinte tem razão, Batista. Voltou o som do Tigrão ou não? Não. Ouvinte no ar, obrigado CH pelas palavras. Falou tudo o que gostaríamos de falar, a ponte está abandonada. Ouvinte Wagner. Boa noite, ouvinte participando e está dizendo aqui o projeto Handball campeão do Guarani, professora Milton Dias Fonseca Júnior. As equipes de handebol cadete feminino, sub-16 e juvenil masculino, sub-18 fazem os últimos preparativos para a estreia no Campeonato Paulista. Abraço, professor Milton Dias Fonseca Júnior. Boa noite, Batista. Se o Ancelotti convocou, tem que testar e entrar com Hendrick e Ryan no próximo jogo. Messias Rodrigues Campinas. Estou chegando à conclusão de que o Ancelotti não gosta do Hendrick. Porque esse jogo diante da França era o tipo do jogo para testar o Hendrick. O que o Cunha tem para apresentar mais do que a gente já viu do Cunha? Não vai apresentar mais nada. Ele é o futebol, é água de salsicha. Então o Hendrick poderia dar um tempero diferente nessa seleção, mas infelizmente fica mofando no banco. Pois não, CH? Só como informação, já que a gente está falando de seleção brasileira,
Brasil volta a campo terça-feira, 21h30, contra a Croácia. 2 jogadores do Brasil foram cortados. Wesley, lateral direito, e Rafinha. Ainda não se sabe se o professor Ancelotti vai convocar algum outro jogador, Batista. Aí o CH repete, então, a informação já comunicada nesse programa, no início do programa, sobre os cortes da seleção brasileira. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Oi, pois não, o Pedrão, fala que eu te escuto. Mais uma informação de mais uma saída aí de garoto da base da Ponte Preta, o Nicolas Meia, que esteve muito próximo de defender o Santos, ia também para o Sub-20 do Santos, o negócio acabou não dando certo e agora o Nicolas vai para o Sub-20 do América Mineiro. Nicolas, que também foi um dos destaques da Ponte Preta na Copinha de 2026 e agora é mais um jogador a deixar a Ponte Preta. Os talentos do time de base da Macaca, da Copinha, estão batendo asas. É mais um que vai. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:01. Quer ligações de WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G e 4G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. A Desktop você fica conectado dentro e fora de casa, com um plano de celular com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil e que cabe no seu bolso. São planos de 15, melhor dizendo, e 20 gigas, a partir de R$ 39,99 por mês. Isso mesmo, R$ 39,99 por mês, com chip grátis, ligações inclusas e acúmulo de internet para o próximo mês. Se sobrar internet no seu plano, você não perde. Ela acumula para continuar conectado quando mais precisar. E tem mais, traga o seu número para a Desktop e ganhe bônus de internet. Mais conexão para você falar com a família, trabalhar, estudar e navegar com tranquilidade. Onde você estiver. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou então acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Batista. Oi, bebê, fala que eu te escuto. Acabou de sair no bid da CBF, né, no Guarani, aqui atualizando a rescisão de contrato com o Ralf. Ou seja, o contrato dele terminando no próximo dia 31 de março, mas hoje o Guarani rescindiu o contrato com ele. Tá aqui, ó, 18 horas e 33 minutos, rescisão de contrato entre Guarani e Ralf, ou seja, Ralf não é mais jogador do Guarani. Ele foi pouco aproveitado, até o Frontini disse que gostaria de contar com ele para a Série C do Brasileiro, trabalhou com ele no Vila Nova, mas a diretoria entendeu que o Ralf não deveria permanecer, principalmente por conta de enxugar elenco, enxugar salário também. Então o Ralf não é mais jogador do Guarani, Batista. E aí, Tigrão, lamenta ou comemora? Não tá funcionando, né, cara? Não sei qual é o problema, mas está conectado o Tigrão, tem imagem, mas não tem som. Diz aqui o ouvinte, eu não sabia dessa informação do corte do Rafinha e do Wesley. Motivo por esses dois para jogar, dar uma cara nova na seleção brasileira. Messias Rodrigues
Abraço para você, Messias. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Carlos Batista. Aqui é Cláudio Bugrino. Uma pergunta, o Brasil jogou ontem com a França ou com uma seleção da África? Você viu que tinha o lateral esquerdo branco e o resto tudo preto, né? Será que tem alguma coisa a ver esse futebol? Eu lembro que em 52, em 50, né, que o Brasil ganhou da França de 5-2, seria? Sim. A França tinha só jogadores brancos. Eu não sou dessa época, mas agora a Alemanha, a França, só falta o Japão agora, né? Mas deve ter alguma coisa a ver isso aí, viu? Um abraço a todos aí. Um abraço, muito obrigado. A presença de muitos jogadores negros na seleção da França não é uma coincidência, né? Ela reflete a própria história social, política e cultural do país. Primeiro, é importante entender que a França foi um grande império colonial. Tinha muitas colônias na África, Senegal, Mali, Argélia, entre outras. E com o processo de descolonização, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, muitos habitantes dessas regiões migraram para a França em busca de trabalho e melhores condições de vida. Aconteceu aqui também no Brasil com relação aos europeus, notadamente italianos, que vieram fugindo da guerra, da fome, das dificuldades impostas no pós-guerra e vieram para o Brasil. E no caso da França, esses imigrantes e os seus descendentes passaram a fazer parte da sociedade francesa, inclusive o esporte. E o futebol, por ser acessível e muito popular, tornou-se um dos principais caminhos de ascensão social, principalmente para os jovens das periferias urbanas, onde havia ali a forte presença de famílias de origem africanas. Então, um tempo passou e, claro, né, esses descendentes foram se efetivando e culminando, portanto, né, com um número muito maior de negros na seleção francesa do que brancos. Essa é a explicação que o ouvinte queria saber, o motivo da seleção francesa ter mais jogadores negros do que brancos. Voltou o Tigrão? Voltou. Então vamos lá, Tigrão, sobre o Ralf. Se você lamenta ou comemora. Hoje o negócio tá entupido, hein? Tem que passar. Antigamente, nem sei se existe, né? Mas tinha uma escova de limpar garrafa. Oi. Você enfiava a escova, né? Para poder limpar a garrafa. Que coisa, hein? Olha lá, passou aí, né? A escova no fio, agora sim, desentupiu tudo. Tigrão! Um beijo, Tigrão! Obrigado, meninas. Obrigado, mas deixa eu ver se eu me refaço. Aqui tá tudo certo. Só para não... Certo. Sobre o Ralf, né, que teve o contrato rescindido aí, a publicação, o Breno informou, publicação já no BID das 18h33. Você lamenta ou comemora, em Tigrão? Nem uma coisa e nem outra. E explico melhor, não é muro, não. Eu disse, ao longo da semana, quando o Breno falava sobre a permanência ou a saída do Ralf, estava aí sendo decidido, eu disse algumas vezes o seguinte: se o Ralf for jogar, for aproveitado como atleta, ele tem que assinar um contrato como atleta, renovar o contrato que ele tem hoje, que é de atleta profissional. Ponto. Agora, para o Ralf ficar, porque ele é o guru do bem, porque ele é um líder, porque ele tem uma história lindíssima no futebol, mas ele vai continuar no banco às vezes,
e não vai jogar, então não adianta renovar. Então, se o Ralf representa tudo isso que todos os treinadores falaram, passaram pelo Guarani, 2, no caso, sendo aí o treinador do Ralf, né? Na gestão de 2 treinadores, do Matheus Costa e também agora. Se for para o Ralf ficar apenas como aquele cara que é bom de vestiário, que ajuda no banco, tem que renovar numa outra função. Isso que eu disse. Auxiliar técnico, manager, supervisor de futebol, não sei. Agora, como jogador, para renovar e ele continuar não jogando, ele é muito caro. Eu acho que a ideia foi exatamente essa. Espera um pouquinho, vai jogar? Não. Mas é um cara importante? É. Mas ele ainda é atleta profissional? É. Mas aqui não vai ser aproveitado? Não. Então está concluído. Não será renovado o vínculo que vence exatamente na terça-feira. Dentro dessa análise, se a conclusão foi de que ele não vai ter pouca chance, vai continuar do jeito que está, praticamente sem jogar, a decisão foi correta. – 19h11, já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando agora com a ficha técnica do jogo para destacar o jogo entre Brasil e França. Jogo amistoso realizado ontem e a seleção brasileira perdeu para a França pelo placar de 2-1. Os gols da vitória francesa foram de Mbappé e Ekitike em cada tempo de jogo. O Brasil descontou com Bremer no segundo tempo. Amistoso, portanto, realizado ontem nos Estados Unidos. O Brasil perdeu com Ederson, Wesley, depois Ibanez, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos, Casemiro, depois Gabriel Sara, Andrei Santos, depois Danilo, Rafinha, depois Luiz Henrique, Martinelli, depois João Pedro, Vini Júnior e Matheus Cunha, depois Igor Thiago. Já a França, do Didier Deschamps, iniciou o jogo com Manhã no gol, Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Fernandes, Chouameni, Rabiot, depois Dembélé, Olise e Ekitike, Mbappé. No decorrer do jogo entraram ainda Thuram, Kalulu, Kanté, a bela seleção francesa que acabou vencendo pelo placar de 2-1. Jogo que teve a arbitragem do Guido Gonzalez dos Estados Unidos, realizado no estádio Gillette Stadium em Foxborough, nos Estados Unidos. Vitória, portanto, da França no amistoso 2-1 para cima da seleção brasileira. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. Ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Ponte Preta precisa de pôr mais a bola no chão, jogador com mais raça, com mais força de vontade. É isso que tá faltando, amor à camisa. O Elvis tá precisando de jogar também. Elvis não jogou esse ano? Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, Batista, boa tarde, beleza? Marcelo Godoy. Passei a semana em Araçatuba, voltando para Arás, depois Campinas. Sempre ouvindo vocês aí. Um grande abraço para todo mundo. Tigrão, CH. Bugrino aqui, né? Então, vou falar aí sobre o nosso amigo Maranhão. Passou da hora de emprestar ele, sim, né? Devido à quantidade de gols e lesões que ele teve, tanto no Campeonato Paulista quanto agora num pequeno amistoso aí. Ele é imprestável, então pode emprestá-lo, que para nós ele foi imprestável, entendeu? Pode emprestar sem medo, que não vai fazer falta nenhuma. Grande abraço a todos aí. Um abraço, essa é do finado presidente, eterno presidente do Corinthians, Vicente Mateus. Sobre o Sócrates. Ele diz que o Sócrates era invendável e imprestável. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a opinião. Tema 1. O atacante Rafinha e o lateral direito Wesley foram cortados da seleção brasileira nesta sexta-feira e não enfrentam a Croácia na próxima terça, em Orlando, nos Estados Unidos. Os dois sentiram dores na coxa, região posterior da coxa direita, durante a partida contra a França. Rafinha foi substituído no intervalo e Wesley deixou o campo no meio do segundo tempo. Pauta 2. A Corte Arbitral do Esporte condenou o Corinthians a pagar pouco mais de 7,2 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelo empréstimo do volante Maicon, firmado em dezembro de 2022. A decisão é do dia 10 de março deste ano e a partir daquela data o Timão tem 45 dias para quitar o valor sob pena de ser aí incluído no transfer ban da FIFA. Pauta 3. John Textor teve seus poderes como diretor suspensos na Ego, controladora da SAF do Botafogo. Ainda assim, o americano continua como gestor do clube carioca. A Ares, credora da holding que controla o Botafogo, agiu por meio de um mecanismo da lei inglesa para nomear administradores judiciais independentes. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje? É o livramento, essa coisa da saída do Textor, porque ele falou, quando conquistou o Libertadores Brasileiro, até sugeriu que o Campeonato Brasileiro da Série A tinha cartas marcadas, um falastrão.
O tempo passou, eu não desejo isso para ele, tomara que ainda consiga se reerguer, mas é difícil. Está sendo colocado para fora do Botafogo, ainda comanda a Eagle, mas definitivamente pelas negociações de 1 ano e pouco para cá, tudo leva a crer que o Botafogo em breve terá outro gestor. Vamos aguardar. E você, Breno Beretta, qual é o seu tema? Bom, eu vou falar sobre seleção brasileira. Eu acho que o Rafinha e também o Wesley não vão fazer nenhuma falta na seleção brasileira. Tudo que o Ancelotti já tinha para ver, principalmente em treinamentos, ele já viu, né? O Ancelotti que convocou o zagueiro Vitor Reis do Girona para o amistoso diante da Croácia. Agora, eu acho o seguinte, que ele precisa analisar bem esses últimos treinamentos e principalmente esse jogo contra a Croácia para ver quem pesa a camisa, com quais jogadores a camisa da seleção brasileira pesa. Porque vários jogadores a camisa pesou e pesou bastante. A gente viu nesse jogo contra a França. Pouquíssimos atletas não sentiram a pressão de jogar contra a França. O Luiz Henrique, que entrou no segundo tempo, por exemplo, foi um deles. Agora, a CBF proibiu que falem com o Ancelotti nessas próximas coletivas, antes e depois do jogo contra a Croácia, sobre Neymar. Tá proibido os jornalistas perguntarem sobre Neymar. Eu acho ridícula essa situação, até porque a imprensa tem que ter a liberdade de perguntar o que quiser, mas está proibido perguntar sobre o Neymar. E é muito claro que o Neymar precisa estar nessa seleção brasileira, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu? Isso aí é ridículo. Absolutamente ridículo. Aí, Tigrão, fica segurando o cabo. Vai. Algo. Aí. Esse é o ponto. Você tem que segurar aí. Tenta mais uma vez. Aí. Eu acho. Realmente tá picotando, hein? Até segunda, se Deus quiser. São 19h22 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br para saber mais e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. Sensacional. É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda. Aroma das Ervas. Bandeirantes. 18h24, ouvinte no ar. Ouvinte participando, mensagem de texto. Muito obrigado pela audiência. Diz aqui o ouvinte, boa noite. Boa noite.
Esses dias muito corrido, não estou conseguindo ver os programas na íntegra. Não sei se já noticiaram isso. Carlos Lemos Matozinho, sobre Nicolas. Pedro Piscinato já deu a informação, mas repita. Nicolas foi para a equipe sub-20 do América Mineiro, mais um garoto aí da base, mais um jogador que foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, vestindo a camisa da Ponte Preta, que deixa a macaca. Renato Alves, o Birigui, chegou a mover processo contra o Departamento de Esportes da Band, porque teve uma vez que mataram ele no ar. Não moveu processo algum, né? Isso ocorre não só conosco, mas com todas as emissoras, especialmente aquelas que trabalham com informação em tempo real. Já por inúmeras vezes, vários jogadores foram mortos, entre aspas, no ar, inclusive em rede nacional. Mas depois aí vem a correção e aí o ex-jogador não morreu, continua vivo, que foi o caso do Birigui. E a informação, portanto, foi corrigida, tá bom? E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção para o Na Lata deste dia 27 de março de 2026. O mês de março já está acabando. Qual a sensação que fica após a derrota da seleção para a França? Choque de realidade? Seleção sentiu os desfalques? Ou ficou barato ou outra coisa? Começo com você, Breno Beretta. É uma mistura de falta, de choque de realidade com falta de jogadores, principalmente do Neymar. E você, CH? Nunca é bom perder, né? É doído, né? Nós como brasileiros, mas eu não fiquei surpreso com a péssima apresentação do Brasil. E para você, Pedro Piscinato, qual é a sua reflexão? Batista, concordo com os colegas, é um sentimento talvez assim de impotência, sabendo que a seleção brasileira no contexto geral poderia entregar mais, mas nesse atual momento, essa é a grande realidade do Brasil. Novas regras da FIFA para a Copa do Mundo. 1. Se na substituição o jogador demorar mais de 10 segundos para deixar o campo, o atleta que iria entrar vai precisar esperar 1 minuto. 2. Laterais e tiros de meta deverão ser cobrados em 5 segundos, sujeito à perda da posse de bola. 3. VAR revisará segundos cartões amarelos. 4. Somente o capitão poderá solicitar explicações ao árbitro. Se os demais jogadores fizerem isso, receberão amarelo. E aí, CH, você aprova essas mudanças? Tudo isso é para agilizar o jogo, ter mais bola rolando. Portanto, concordo. E você, Breno Beretta? Também concordo, para agilizar, como disse o CH. E você, Pedro Piscinato? Concordo, acho que deixa o jogo mais dinâmico, Batista. Na sua opinião, algum jogador da seleção brasileira se destacou na derrota contra a França? Começa com você, Breno. Só um pouco Luiz Henrique, Batista. Do resto, não vi ninguém. E você, Pedro Piscinato? Não, para mim ninguém se destacou. Uma partida muito ruim num contexto geral da seleção. E você, CH? Perdemos o contato com o CH. Acabou a energia em Jundiaí, Batista. Pelo jeito é isso aí, né? Será que tá chovendo lá ou não? Valeu, Breno. Um destaque final e a sua despedida, bebê.
Bom, Batista, terminou hoje a janela de transferências. Guarani anunciou 4 reforços ao longo dessa janela para a Série C e o Ralf, agora há pouco saiu no bid, rescindiu o contrato com o Guarani, não é mais jogador do Bugre. O Bugre que estreia no próximo, não neste sábado, no outro, dia 4, lá em São Luís. Quem tá vendo a imagem no YouTube tá vendo a rescisão com o Ralf. Jogo contra o Maranhão, 5 da tarde, transmissão na tela da Band. Um abraço a todos e um ótimo fim de semana, Batista. Pedro Piscinato, e o seu destaque final e também a sua despedida, Pedrão. A Ponte Preta fecha esse ciclo de transferências com 14 jogadores contratados após o Campeonato Paulista e, é claro, a expectativa que daqui para frente a temporada da Macaca seja muito diferente do que foi no Campeonato Paulista. Do mesmo jeito que contratou muitos jogadores, o Pacheco, por exemplo, deixou a Ponte Preta recentemente, e 3 joias da base, o Nicolas, o Pedrinho e também o Caio Ganga. Batistão, grande abraço e até segunda. Até segunda. E aqui no chat ao vivo, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Joel Medeiros: não sei como teve jogadores que veio para a Ponte sabendo que o time não paga salários. Será que teve no contrato escrito que os salários seriam garantidos? Vicente Salles: vender garotos da base é comum. O que não é comum é eles saíram por falta de pagamento do salário mínimo. Emerson Santana: e quando o sabonete caía no chão? É aquela história, né, que o Tigrão contou sobre o sabonete agarrado numa correntinha. Sérgio Leite: 20 conto para a rifa do paninho. Tá se referindo, né, a rifa que o ex-jogador da Ponte, Pacheco, está fazendo no Instagram. Doutor Alzheimer: ô louco, boa tarde, aqui é o Gustavo Alves, professor da Unicamp. A gente consegue saber o nome dos 5 caras da seleção? É tudo desconhecido. Abraço para você, muito obrigado, mas o programa já está terminando. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar, mas olha, agradeço de coração todo mundo que mandou mensagem para cá. E na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente, tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo